Oi, gente! Estamos aqui para falarmos sobre a terceira das bem-aventuranças ensinadas por Jesus. E ela está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo de número 5, que diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só, felizes, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Cristo disse que os mansos herdarão a terra. Mas assim, quem são esses mansos? E que terra é essa que eles vão herdar? Vou explicar para você, mas vamos começar pelos mansos. Muitas pessoas pensam que mansidão é simplesmente você se submeter a absolutamente tudo, calado, sem nenhum tipo de reação para nenhum tipo de situação. Se fosse assim, eu vou dizer que o Senhor Jesus nos teria dado um mau exemplo. Porque o mesmo Cristo, preste atenção nisso, o mesmo Cristo que disse que ele era manso e humilde de coração, lembra disso? No Evangelho de Mateus 11, 28, que ele convida a todos para irem até a ele, e lá na frente ele diz, porque eu sou manso e humilde de coração. Então esse mesmo Cristo que se disse manso, quando ele entrou lá no templo, ele chutou as mesas, ele fez uma espécie de chicote e saiu expulsando todos os vendedores do templo, extremamente irritado. Então, que mansidão é essa? Na verdade, a pessoa que é mansa, ela pode, em uma ocasião que é preciso defender o reino de Deus e a obra de Deus, ela virar um verdadeiro leão. Então, o que é exatamente essa mansidão que Jesus fala, bem-aventurados os mansos? Essa mansidão é aquela quietude na alma que me faz me submeter completamente a uma vontade de Deus. A mansidão é aquela submissão que eu tenho para cumprir uma vontade de Deus. Por exemplo, o próprio Cristo. A Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele não reagiu, ele não agrediu, ele não julgou ninguém, ele não hesitou em ir para a cruz. Absolutamente. Essa foi a mansidão. Ele sabia que ele tinha que cumprir um propósito de Deus. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os mansos, são aquelas pessoas que têm aquela quietude na alma, aquela submissão para fazer a vontade de Deus, ainda que seja contra a sua própria vontade. O apóstolo Paulo diz, eu faço o que não quero, mas o que eu quero, eu deixo de fazer. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando se trata desses homens e mulheres de Deus cumprirem uma vontade de Deus na sua vida, ainda que seja contra a sua vontade, eles se mostraram mansos. O próprio Paulo diz, em uma das declarações mais lindas que já podemos ouvir dele, foi a seguinte, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Essa é a mansidão. Mansidão exemplificada por Paulo, exemplificada por Jesus, exemplificada pelos apóstolos, e essa mesma mansidão que Deus quer de nós hoje. De repente você não é uma pessoa que tem um temperamento lá manso. E aí alguém olha para você e julga dizendo, você não é uma pessoa mansa. Mas de repente você pode ser sim. Quando se trata de agradar a Deus, você se rende, você simplesmente se entrega. Mas vira um leão, uma leoa, quando é para defender o reino, o nome do Senhor, a palavra de Deus. Então, Jesus disse que estas pessoas que se submetem à vontade do Senhor sem hesitar, estes são os mansos. E ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, manso não é aquela pessoa que apanha e fica caladinho, e os outros dizem, nossa, como essa pessoa é simples, mansa. Não tem nada a ver com isso. O manso é aquele que se submete, se entrega, se rende a uma vontade do Senhor. E estas pessoas, disse Cristo, herdarão a terra. Mas herdarão como? É um assunto um pouco complexo, mas vou pincelar para você rapidamente. Em Apocalipse,
a Bíblia fala sobre algo que vai acontecer, um evento que vai acontecer nos últimos tempos. É chamado o milênio. É quando Cristo retornará à terra com os salvos que foram arrebatados e que foram ressuscitados no dia do arrebatamento. Ele voltará e passará 1000 anos exercendo um governo mundial. E o cristianismo, a palavra de Cristo irá prevalecer nesse governo mundial. Estes herdaram a terra e serão verdadeiramente os luzeiros de Deus aqui neste mundo. Esses vão fazer toda a diferença em meio a uma sociedade injusta, corrupta e pecaminosa. Eles herdarão a terra. Enfim, é importante você pôr isso no seu coração. Seja manso, seja mansa. Renda-se completamente ao Senhor, porque estes serão bem-aventurados. Deixa eu fazer um último pedido para você. Clica, dá um like aqui no nosso vídeo, tá certo? Faça um comentário, que nós vamos fortalecer mais ainda nosso espalhar, o nosso divulgar da palavra de Deus. Fiquem todos com Jesus.